E aí, pessoal, tudo bem? Uma live surpresa aqui para, né, manter a tradição, que eu só entro aqui no Instagram e faço live surpresa. Hoje é um dia bastante especial para mim, né? Hoje é dia 27 de agosto, dia do psicólogo. Então, hoje para mim é um dia bastante comemorativo, né? Um ano também que eu completo 25 anos de formação. E aí, pensando, né, nessa data importante, eu vim durante o mês publicando alguns posts a respeito, né? E aí eu resolvi fazer um plantão de dúvidas, né? Então eu pedi para algumas pessoas colocarem quais seriam suas dúvidas sobre psicoterapia, terapia, enfim. E foi muito legal, bastante gente colocou algumas perguntas, algumas eu já sabia pela experiência, né, do que a gente ouve, e outras que eu ainda não tinha pensado, então desde já agradeço a quem contribuiu com suas dúvidas. Vou ficar de óculos, eu não gosto muito que fique com reflexo aqui da lâmpada, mas assim eu consigo enxergar se alguém tiver alguma outra dúvida que queira falar, né? E entrar ao vivo aqui, pode colocar, ou quem for assistir depois também pode colocar, me manda um direct que eu vou responder, ok? Se eu estiver aqui. Então eu tenho uma série de dúvidas que foram colocadas aqui, deixa eu ver quantas deram. 20 questões. E aí a gente vai responder, ok? Então, desde já agradeço quem está assistindo aqui. Quem ainda não me segue, me siga aqui no canal, que eu estou sempre colocando conteúdos para estar ajudando, informações que possam te contribuir com a saúde mental, o bem-estar, né? Reflexões de vida. Então, vamos lá. Bom, tire suas dúvidas sobre terapia, né? Psicoterapia. Para começar, né? O que é terapia? Né? Terapia é qualquer ação, né, técnica que envolve cuidados que pode ser com o corpo, pode ser com a mente, pode, né, que visam o bem-estar e a saúde. A terapia, ela pode ser, por exemplo, acupuntura, barra de axi, fitoterapia, aromaterapia, são todas as práticas, né, que se faz com o intuito de auxiliar, né, no bem-estar de outra pessoa ou de alguém. A psicoterapia, oi Laura, a psicoterapia é uma terapia voltada a tratar de assuntos da mente, da psico, ok? Então, psicoterapia, ela é uma das variáveis, mas ela é específica para tratar a mente, ok? Que nem quando você pensa em a acupuntura, né? Ela até pode auxiliar em algumas questões emocionais, mas ela também trata outras áreas. E a psicoterapia, ela é voltada, né, para emoções, e ela é feita por quem? Quem estuda a mente, que são os psicólogos, ok? Então, essa é a principal diferença entre terapia e psicoterapia. Então, normalmente fala, eu faço terapia, né, quem passa em psicólogo. Mas ela é muito genérica. O correto é dizer, eu faço psicoterapia, se é que você passa com um psicólogo. Mas se você faz barra de axis, você passa com acupuntura, massagista, né? Aí você faz uma terapia, são de outras linhas. Aí tem a outra questão que as pessoas confundem muito sobre psicanálise e psicologia, né? Ou psicoterapia. A psicoterapia, ela vem da psicologia. Quem são os psicólogos? Quem estudou, fez a faculdade de psicologia, são 5 anos de curso, né? Onde você estuda todas as linhas das bases da psicologia. A psicanálise é uma das vertentes, ela vem da teoria de Freud, ela é a principal, né, linha que fala da questão do inconsciente, mas não necessariamente quem é psicanalista é um psicólogo ou um psiquiatra. Existem muitos psicólogos e psiquiatras que acabam, né, fazendo uma especialização em psicanálise e usam como uma técnica de atendimento. Né? Então, a psicanálise, ela hoje, né, para você ser um psicanalista, você tem algumas formações que não é uma faculdade de psicologia. Então, você tendo um curso de formação superior, você pode se inscrever em algumas unidades, escolas, né, especializadas e se tornar um psicanalista. Ok? Então, é uma linhagem específica, única, né, seguindo a linhagem de Freud, e não necessariamente é feita por psicólogos. Existem psicólogos psicanalistas. Né? E o psicólogo, ele é quem fez a faculdade de psicologia,
Existem várias vertentes, né, várias linhas de atuação, né, cognitivo-comportamental, do Jung, Gestalt, uma infinidade de linhas de atuação que cada profissional vai se especializar e a forma como ele vai escolher para atuar, né, exercer a sua profissão. Quanto tempo leva um processo terapêutico, né, psicoterapêutico? Varia muito. Varia por quê? Varia da questão. Qual é a questão que foi, né, que veio para a sessão? É uma questão de uma fobia? É uma questão de uma depressão? É uma questão de uma mudança de carreira? É uma questão de conseguir passar no vestibular? Enfim, dependendo de qual é a demanda, qual é a necessidade, a queixa, né, do paciente, isso vai interferir na quantidade de tempo que vai levar esse processo. A forma, né, o tipo de atendimento, a terapia, né, ou a técnica que o profissional usa também pode determinar o tempo. Mas mais precisamente é a queixa. Por exemplo, eu quero passar no vestibular e estou muito ansiosa, estou muito assim, dificuldade de controlar, né, as emoções. Então, sim, eu vou passar por um processo para no final fazer as provas. Então, se eu fiz o processo, passei e consegui ser aprovado, terminou o processo, a menos que eu queira trabalhar outras demandas. Agora, se é um processo, por exemplo, de autoconhecimento, ou mesmo de uma depressão, ou de uma fobia mais profunda, alguma questão, às vezes pode levar um pouco mais de tempo. Outra questão é a questão do paciente, né? Do cliente. Porque às vezes eu costumo brincar que tem cliente que eu falo assim, aquele que chega no fundo do poço, aquele que não aguenta mais, são os melhores, porque se não tem mais para onde ir, ele quer só ir para cima. Então eles vêm com fome de mudança, eles vêm com um desejo muito grande, eles estão realmente prontos para fazer a mudança, estão abertos para fazer as mudanças necessárias. Esses têm um progresso muito mais rápido. Outros até querem, mas eles estão meio receosos, têm um pouco de insegurança, né? Tem um jeito mais, né, mais lento de caminhar nesse processo de mudança. Então isso também pode ser determinante para o tempo em que vai durar esse processo. Então, não tem um prazo determinado. Às vezes é possível fazer uma estimativa no começo do atendimento, quando se é contratado, profissional, dependendo da demanda, enfim, ok? Então, é muito particular. Quando saber se devo fazer psicoterapia? Né? Muita gente tem dúvidas sobre quando procurar por um profissional. E um dos motivos que eu acho, né, que é uma das grandes dificuldades de se entender até por que a importância da psicoterapia, de tratar das emoções, por quê? É muito tênue o limite entre normal e quando passou a ser anormal e precisa de ajuda. Por exemplo, tristeza, todo mundo sente tristeza. Mas quando essa tristeza passa a ser um problema? Né? Quando que ela vira uma depressão? Quando é que eu preciso buscar ajuda porque eu sinto tristeza? Né? Normalmente quando essa tristeza, esse sentimento, começou a interferir na minha vida, né? O sentimento está me dominando, eu já não consigo mais fazer as coisas, eu já não consigo tomar decisão, está interferindo nos meus relacionamentos, né? Então eu estou sendo controlado pelo sentimento. Então, pessoas... Oi, tudo bom? Quem está, Dani? Quem está passando por esse processo, ela precisa pedir ajuda, né? Para ajudar a lidar com esses sentimentos. Passou rapidinho, eu sei, né? Dani tem um restaurante, essa hora tá bombando para atender a clientela. Perfeito, Dani, obrigada. Então, quem precisa, né? Pessoas que estão passando por uma questão. Pode ser raiva, por exemplo. Eu não consigo controlar minha raiva, sou muito explosivo. Bom, a gente tem momentos de explosão, é natural, raiva é um sentimento natural. Mas quando que eu preciso procurar? Quando eu não consigo controlar, quando eu saio brigando na rua, quando eu brigo no trânsito, quando eu brigo em casa, quando eu passo, né? Eu estou perdendo o controle para a emoção, eu preciso de ajuda. Né? Estou no processo transitório da minha vida, quero mudar de carreira, ou num relacionamento não está bem, né? Estou numa fase de decisão se quero continuar casado, se não quero continuar casado, ou mesmo para ajudar nesse relacionamento, questões de
de autoconhecimento, tem pessoas que querem se conhecer, entender melhor como ele funciona, né? Então, existem várias demandas, né? Que a pessoa pode vir a procurar um profissional, né? De terapia, psicologia. E quais são as formas, né, de atendimento? O mais comum é o individual, né? Onde tem o psicólogo e o paciente, né? Mas pode ser em grupo, né? Existem alguns profissionais, olha, tudo bem? Existem alguns profissionais que atendem em grupo. E é muito legal, né? Eu acredito muito na força do grupo, porque quando você está em grupo, você vê que não é só você que sofre daquela demanda. Geralmente, os grupos, né, os atendimentos pode ser meio que selecionado por mesma dor, por exemplo, sei lá, famílias com pessoas viciadas em drogas, por exemplo. Então, você junta famílias assim e vai ajudar essas famílias a lidar com essa situação. Outras vezes não, né? Então pode ser um grupo de mulheres ou é um grupo bem misto, mas você trabalha o grupo. São várias pessoas, cada um com a sua queixa, e aí o profissional vai atuando nesse grupo. E é legal porque um pode ajudar o outro, né? Muitas vezes a gente acha que a gente é a única pessoa que passa por isso, que ninguém sente o que a gente sente. E aí quando eu começo a ouvir outras pessoas, eu percebo que eu não sou tão diferente assim, né? Então existe uma vantagem muito grande, porém existem pessoas que se sentem mal de estar falando de si perante outras pessoas, enfim. Então, mas é uma das formas. Outra é a terapia familiar, né, quando tem questões familiares a serem resolvidas, então vai a família toda ser atendido com um profissional, né? Então nesse processo vai trabalhar a relação familiar, né, como um todo. E existem as terapias de casais, quando, né, o casal quer resolver seu relacionamento, ou até mesmo o fim desse relacionamento, mas de uma forma mais saudável. Então essas são algumas das formas de atendimento, né, de psicoterapia. Tempo e duração, né? Duração e frequência, né? Eu falei que o tempo do processo ela é muito individual, muito particular, depende da demanda, uma série de variáveis. Mas, assim, geralmente, né, as sessões duram de 45 a 1 hora por sessão, né? Nos meus atendimentos são de 1 hora. E o tempo, a frequência depende também da técnica do profissional, da demanda do paciente. Nos meus atendimentos, eu costumo atender 1 vez por semana, com 1 hora de atendimento. Às vezes, eu sempre deixo um espaço entre um cliente e o outro, porque às vezes, se a demanda necessitar, a gente estende um pouquinho mais, né? Porque às vezes a questão, né, a mais importante da sessão está sendo falada no final da sessão, não posso, né, cortar e falar, olha, acabou essa sessão, a gente fala na semana que vem, porque às vezes a gente perde o time super precioso para fazer a intervenção necessária, né? Então, eu, Vânia, atendo dessa forma. Outros profissionais podem atender de 50 minutos, 45 minutos, principalmente se forem profissionais que atendem por planos de saúde, né? Porque os planos de saúde acabam exigindo que seja menos tempo de atendimento, porque existe uma demanda muito grande, né? Então, eles acabam exigindo que o profissional atenda por menos tempo a pessoa para que possa atender um número maior de pacientes no dia, né? Então, eu particularmente, eu não consigo atender em meia hora, eu acho que é pouquíssimo tempo. Então, eu prefiro não atender pelo convênio, para que eu tenha essa liberdade de atender no tempo que eu acredito ser mais funcional, que realmente traga um resultado maior para o meu cliente. Atendimento presencial e online. Até um tempo atrás, pouco tempo atrás, pelo CRP, que é o órgão de regulamentação, né, Conselho Regional de Psicologia. Ai, sumiu aqui minhas perguntas. De psicologia, ele preconizava que não podia ser feito sessões online. Aí depois houve uma abertura com algumas certas restrições. Beijo, Dan, obrigada. Porque o objetivo é garantir, né, a segurança dos atendimentos, né, que o cliente que o que seja dito não vá ser vazado, enfim. Então existe uma certa regulamentação. Hoje, até em função dessa pandemia, oi, Ná, tudo bem? Dessa questão da pandemia, muitos tiveram que
passar a atender só no online, porque, né, a gente não podia mais atender presencialmente, enfim, né, toda essa questão. Então, houve um pouquinho mais de flexibilização. Então, eu acredito até que, em função disso, mais profissionais vão atender desta forma, né? De forma, como é que fala? Online. Eu faço atendimento presencial e online já há um bom tempo. Aí, algumas pessoas perguntam, dá certo? Funciona? Funciona, né? Como tudo tem um lado bom, positivo ou negativo. Então, assim, eu costumo dizer que às vezes eu até esqueço que eu estou no atendimento online. Quando é que eu percebo que eu não estou no atendimento online? Se der um problema na conexão, leva até o susto. Porque a gente consegue fazer uma conexão com o nosso cliente como se estivesse no presencial, ok? Lógico que no presencial a gente tem mais recursos, a gente consegue observar o cliente como um todo, né? Às vezes um pé balançando, uma posição, isso tudo são informações importantes num processo, né, de atendimento. Enquanto que a gente está numa aparelhinha que a gente praticamente só vê o rosto, né, a mão e tal. Mas também funciona, né? Também a gente consegue fazer um trabalho bem legal com resultado. Agora, se a pessoa não tem um sistema de internet bom, realmente isso vai prejudicar o atendimento. E também se ela não tiver um local onde ela possa, né, ficar sozinha, que ela tenha segurança para poder falar o que precisa falar, né? Porque imaginando se ela está em casa e ela tem uma demanda para falar sobre pessoas que estão na casa, ou precisa falar de coisas, né, que ela não gostaria que outras pessoas soubessem, provavelmente ela vai ficar inibida e não vai querer falar sobre isso com medo de que outras pessoas possam ouvir. Então, nesse caso, o atendimento presencial dá uma segurança maior para que esse cliente possa falar, porque ele está num espaço neutro, né, as pessoas não têm acesso, enfim. Então, tem essas vantagens e desvantagens. Outra vantagem, né, que você pode atender pacientes de várias localizações, como eu tenho pacientes de outros estados, e a questão da locomoção, né, que às vezes você tem que pegar um carro, trânsito, não sei o quê, então às vezes tem paciente que, apesar de ser da mesma região, prefere, né. O que mais? Qual a próxima? Assim, o psicólogo pode receitar remédios? Quem receita remédio é o médico. No caso, o psiquiatra, né? Dependendo da demanda da questão, por exemplo, se é uma depressão, síndrome de pânico, né? Uma ansiedade muito forte, algumas doenças, existe um trabalho de parceria com o psiquiatra. Remédio é com o psiquiatra. O remédio vem para dar um suporte, para dar uma estrutura para a pessoa, que até para que ela possa ir até a terapia, para que ela tenha condições de estar presente numa terapia e elaborar os sentimentos. Na terapia, ela vai aprender a lidar com as emoções, a se conhecer para lidar com a situação, com a doença, para se autoaceitar, aceitar a situação. Enfim, é um trabalho de parceria, mas o psicólogo não recomenda remédio, ok? É caro. Bom, existe uma tabela, né, pelo CRP, tabela mínima de cobrar da sessão, mas ela é muito particular, depende do profissional, depende da demanda, depende da clientela, depende do local onde ele está, né? Então, varia muito de cliente para cliente, né? De profissional para profissional, no caso, né? Agora, eu costumo falar também que caro é muito pessoal também, né? O que é caro para você, o que é caro para mim, né? E além, é lógico, da minha renda, tem muito mais a ver a questão de prioridades. Quando realmente a minha prioridade cuidar da minha saúde é maior, talvez ele deixe não seja tão caro, né? Comprar um iPhone é caro. Para algumas pessoas pode ser caro, para outras o desejo, a necessidade é tão grande que ela vai investir para poder comprar esse aparelho, né? Então é muito relativo, tem muito a ver dependendo da demanda, da necessidade da pessoa, né? O custo, teve uma cliente que uma vez falou, nossa, foi o melhor investimento que eu fiz na minha vida, né? Passar por um processo terapêutico.
Por quê? Porque isso ajudou em várias áreas da vida dela, inclusive profissional, que inclusive ela começou, né, era a demanda, nesse caso era uma demanda profissional, ela começou até a ganhar muito mais. Então, quer dizer, ficou caro para ela? Não, acabou não sendo caro. Então, é muito relativo, né? Mas para quem, né, não tem condição, mais para frente até vou falar, existe algumas alternativas, né? Que tá mais para frente eu falo depois. Que mais? Tá. Aí entra aqui um pouco mais, aqui ficou mais uma parte informativa, ok? Aí agora a gente vai entrar um pouco sobre os mitos, as questões sobre, né, o que é terapia, psicoterapia, enfim. Então a gente percebe, né, eu estou completando 25 anos, bodas de pratas de formação. E a gente percebe uma grande diferença, né, de quando eu me formei para hoje. Hoje, as pessoas estão tomando um pouco mais de consciência da importância de se cuidar da parte emocional, né? Foi se quebrando um pouco essa questão, né, de que psicólogo é só para louco, só para quem tá doente, ou que é frescura, ou que é uma enganação, que ele não vai fazer nada, que ele fica sentado e fica só ouvindo, enfim, existem algumas crenças nesse respeito. Hoje a gente já vê uma melhor valorização, né? As pessoas estão tomando um pouco mais de consciência, mas ainda existe pessoas com resistência, ainda existe pessoas que não acreditam, ainda há pessoas que acham que é desnecessário, né? Então ainda existe uma certa resistência. Então existe resistência do tipo assim, o que vão pensar de mim, né? Porque ainda tem aquela coisa, precisando de um psicólogo, ele tá muito mal, ele tá passando por um problema muito sério, né? Ou então, tem muita gente que usa, né, essa coisa do, você vai fazer terapia, você tá louco, vai fazer, né? É até meio pejorativo, como se fosse fazer terapia era uma coisa ruim, né, no social falando, né? Então, se a pessoa tem essa impressão, ela pode muitas vezes deixar de buscar ajuda com receio do que as pessoas vão falar se souberem que ela está passando por um processo psicoterapêutico. Eu tive uma cliente que até foi online, apesar dela ser de outro estado, na época eu tinha orientado ela que fosse procurar ajuda na região próxima ali, né? E ela não quis, justamente porque ela falou, é uma cidade pequena e que todo mundo ela ia ver ela entrando na clínica e saberia que ela estaria passando por um processo. Então ela preferia fazer o atendimento online, onde ela estaria preservada, né? Então, quer dizer, você percebe que mesmo hoje, né, em 2020, né, ainda existem pessoas que se sentem desconfortável com a ideia de procurar um profissional ou de assumir que está passando por uma ajuda profissional, né, de psicólogo, psiquiatra, porque ainda tem alguns preconceitos a respeito. Assim, falar com um desconhecido. Isso também é uma demanda que a gente vê muito de resistência. Como assim? Eu vou lá falar da minha vida para um desconhecido? Como é que eu vou falar de mim para um desconhecido? Então, tem muita gente que tem resistência a começar ou a pensar em aceitar ajuda, procurar ajuda de um profissional, porque eu vou falar com um estranho, né? Mas é justamente o fato de ser um estranho que pode te ajudar. Porque ele não vai estar envolvido na questão. Ele não conhece, né? Muitas vezes ele não tem acesso a quem são essas pessoas envolvidas, né? No seu relacionamento, família, trabalho. Ele tem uma visão isenta da situação, né? Você pode ser, né? A possibilidade dele passar para frente para alguma outra pessoa é menor, né? Então você pode sentir a confiança, né? De que o que você diz ali não vai ser dito, né? Depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso, né? Então assim, é lógico que dificilmente, se é a primeira vez que você está tendo contato, né? Você não vai se sentir tão livre para falar tudo. É um processo, né? Da terapia de confiança, de você, né, ir podendo se falar e se colocando, né? Mas assim, tem outros profissionais que a gente também muitas vezes fica receoso, né? Se você vai procurar, por exemplo, um ginecologista, né? Você é obrigada a se expor, né? A se despir, né? Ele vai olhar, vai tocar. Não é uma coisa para muita gente, muitas mulheres agradável. Mas é uma necessidade, ela precisa passar. É um profissional ou uma profissional que está ali, treinada, ela vai atender, né? É diferente de uma outra situação. A mesma coisa seria com o psicólogo, né? Você tem uma demanda, você vai procurar alguém que vai te ajudar. Ele está preparado, é um profissional preparado para isso, né? Então, assim,
Tudo bem se no primeiro momento você estiver inseguro, né? O processo vai te ajudando. O profissional tem técnicas para ir te ajudando, né, a criar esse vínculo, a criar essa confiança para que você consiga falar, né? O que mais? É só para quem é louco, né? Que já tinha comentado, né? Que ainda, apesar de tudo que já melhorou, ainda tem pessoas que têm essa visão que só o louco é que precisa procurar a ajuda de um psicólogo. Oi, tudo bem, Tê? O que mais? Medo de psicólogo. Por incrível que pareça, pessoas têm medo de psicólogo. Já ouvi isso, que tem medo de mim, né? Eu tenho medo de você, porque você é psicóloga. As pessoas acham que nós conseguimos ver lá dentro da alma, enxergar tudo, que a gente está julgando, que a gente está o tempo todo analisando. Então, você está numa festa, descobre que você é psicóloga, a pessoa já até fica meio assim, né? Ela vai me analisar, né? Eu teve uma vez que eu fui fazer uma palestra e depois a moça, oi, querida, obrigada. Ela me confidenciou que ela estava muito insegura de vir assistir a palestra porque ela estava com medo do que eu fosse pensar dela, né? E ela nem falou nada durante a minha apresentação, ela só veio falar comigo depois, né? Falei, como se só eu de olhar para as pessoas eu tivesse o poder de pensar algo sobre a pessoa, né? E é interessante porque a gente, né, psicólogo é pessoa como outra qualquer, né? Então, às vezes eu estou numa festa, eu só quero estar numa festa, eu não estou ali pensando em analisar ninguém. Como um advogado não leva lá os seus processos para ficar analisando numa festa, nós psicólogos também não ficamos analisando ninguém. Por contrário, as outras pessoas julgam muito mais, analisam muito mais as outras pessoas, mesmo sem ser psicólogo, né? Então, na verdade, até, né, mais pra frente eu vou falar, uma das questões éticas do psicólogo é não julgar, né? Não é nosso papel julgar. Então, sim, tem pessoas que têm medo de psicólogo, mas eu digo que nós somos seres normais, nós não temos poderes sobrenaturais, senão nós estaremos dominando o mundo, nem deixariam essa profissão existir, né? Porque a gente poderia ter o controle sobre todo mundo, né? Como tudo, né? Como toda profissão, como em toda área, né? Da vida, existe bons e maus profissionais, né? O conhecimento sempre pode ser usado para o bem como para o mal, né? Sempre. Isso tem muito mais a ver com a índole da pessoa do que realmente com a profissão. Então, como tudo é lógico, existe bons e maus profissionais, né? Em qualquer área. Mandar em mim, né? Outros acham que o psicólogo vai mandar. O psicólogo vai mandar você fazer isso ou aquilo. O psicólogo não tem que mandar em ninguém. Aliás, tem gente que até pede, né, opinião, que é que o psicólogo... Não é papel do psicólogo dizer o que o paciente deve ou não fazer. Né? O papel do psicólogo é ajudar o paciente a chegar a essa conclusão. Né? Muitas vezes a gente pode dar alguma orientação, pode fazer alguma observação, mas nunca dizer o que o paciente deve fazer. Né? Tem gente que acha, meu filho foi passando psicóloga, a psicóloga mandou ele começar assim, agora meu filho mudou o jeito de ser. Não, né? Provavelmente no processo esse filho começou a se permitir ser quem ele realmente era, e muitas vezes o filho, quando ele quer ser quem ele realmente é, pode não ser de acordo com o que os pais desejam, pensam que é o melhor para ele, né? E muitas vezes nós pais pensamos que sabemos o que é melhor para os nossos filhos, mas não é realidade, não é mesmo? Pense nós quando era jovem, a gente fez tudo o que os nossos pais queriam? Será que a gente fez mesmo? E se fizemos, a gente está feliz por ter feito isso? Né? Então, muitas vezes, os filhos vão tomar ações, faça ele a terapia ou não, de que não nos agrade. Né? Então, já vi muita gente condenando, dizendo que o filho passou a fazer isso, o assado, ou o marido mudou, a mulher mudou porque fez terapia. Na verdade, no processo terapêutico, ela talvez, né, essas pessoas se sentiram mais empoderadas para fazer aquilo que ela, na verdade, ela sempre quis, que muitas vezes ela vinha desenvolvendo doenças psicossomáticas, ou estava com dificuldade na escola, dificuldade no relacionamento, porque não conseguia, né, reagir, pensar, falar e fazer o que queria, né? Outra questão, né? Chega assim, não sei o que dizer, o que eu vou falar? Eu não sei, eu nunca passei por terapia, né? E quando você vai no médico, você fala onde dói, né? Então, eu vou no dentista, eu vou falar qual dente está doendo, eu vou no endócrino, eu vou falar, tô gorda, ou então eu tô com problemas, né? Então, a gente meio que sabe o que vai falar. O que a gente vai falar no psicólogo? Ou mesmo quando já tá no processo, né? Não sei o que eu vim falar hoje, eu não sei do que a gente vai falar, né? Então, muitas vezes,
vai um pouco do profissional te ajudar nesse processo de conduzir, né? Eu costumo brincar assim, quando a pessoa me fala isso, eu não sei o que dizer, eu falei, você costuma conversar com um amigo? Né? Seja numa roda de amigo, na mesa do bar, ou, né? É como se estivesse conversando com um amigo. Muitas vezes a gente começa falando de futilidades, né? Para quebrar o gelo, para a pessoa se sentir um pouco mais tranquila, e depois a coisa desenrola. E aos poucos a gente vai entrando em questões mais importantes, até para quebrar um pouco, né, a rigidez, o estado de alerta da pessoa, né, querendo controlar tudo, ela vai relaxando e aí a gente vai entrando. Outras vezes a pessoa já vem com uma demanda, quer contar de alguma coisa que aconteceu, né, alguma coisa que está incomodando, enfim. E aí isso vai muito do profissional para o profissional, né, cada um vai conduzindo, ele vai te ajudar, né. Aqui eu já tinha falado, né? O psicólogo pode dar conselho, né? Ele não dá conselho, ele pode dar orientação, ele vai te ajudar em algumas questões. Oi, Fá. Há casos em que a terapia não funciona e o que fazer? Adorei essa pergunta que me fizeram. Terapia, eu costumo dizer que é um trabalho de parceria, ok? Então tem que ter uma troca de bola, como se fosse passando a bola para o outro. Lembra que eu falei que psicólogo é uma pessoa como outra qualquer? Nós não temos uma bolinha de cristal, a gente não consegue ver através da mente. Não existe um exame de sangue, um raio-x, um ultrassom que eu mando você fazer o exame que venha com a resposta do que está acontecendo. Você precisa falar, você precisa contar o que você sente, como você se sente, o que você vê, o que você pensa. Se você não traz, o profissional não joga essa bola profissional, ele não tem como fazer a devolução para você, né? Ele não pode conduzir. Então, se não está tendo essa troca, pode sim esse processo não funcionar tão bem. Existe uma outra questão que é muito importante no processo terapêutico, né? A empatia. Precisa que haja uma empatia entre as pessoas, entre o profissional e o cliente e o profissional. Porque é uma relação de pessoas. E isso não tem nada a ver com a capacidade profissional, né? Então, o que acontece se por acaso não funcionou, né? Se você vai num dentista, tá com uma dor de dente, você foi num profissional, não resolveu, o que normalmente você faria? Você continua com a dor de dente é insuportável, você vai procurar um outro profissional, não é isso? Então é a mesma coisa, se de repente, né, você procurou um profissional, de repente não funcionou, não deu certo, procure um outro profissional, né? Se dê a chance de conhecer outros profissionais, que às vezes essa empatia vai rolar, né? Vai conseguir fazer essa jogada, você, né, vai ter essa troca de informações onde a questão vai acontecer. Existe capacidade profissional? Claro que isso também existe, né? Não vai dizer que porque psicólogos todos são maravilhosos, não são, já falei, existem bons e maus profissionais em todas as áreas, né? Então é preciso ter, né? E o profissional também tem, né, as questões éticas que ele precisa seguir para que garanta a qualidade deste processo. E entra também aquela questão que eu falei lá no início, do paciente estar pronto para fazer as mudanças necessárias, que às vezes ele até quer mudar, mas não quer mudar muito, ele quer manter essa zona de conforto. Ele não está pronto para tomar algumas decisões que vão fazer grandes mudanças na vida dele, né? Então, às vezes, não vai ter o resultado que ele deseja, porque o preço é caro demais para pagar, vamos dizer assim, né? Então, tem algumas variáveis, mas o que fazer? Procure um outro profissional. Não desista de cuidar da sua saúde mental, da sua saúde emocional, né? O que mais? Assim, empatia, né? Eu já falei disso, né? Que é um trabalho de dupla, que a gente precisa ter essa empatia profissional e o cliente. A ética profissional, né? A principal, né, que a gente pode dizer, é a questão do sigilo profissional. Tudo que é dito em sessão não pode, não deve ser transmitido para fora. Às vezes o que a gente faz, a gente até usa um exemplo, né? Vocês, quem me acompanha meus vídeos, é do paciente assim, o paciente assim, mas eu nunca vou dizer o nome, nunca vou dizer que é, né? Às vezes a gente até muda um pouco para dar exemplos, para ajudar, mas a gente não vai expor, o fulano de tal falou isso, ou eu chego em casa e vou contar para o meu marido questões dos meus pacientes, eu não posso fazer isso, né?
Em que situação eu posso contar para um outro profissional? Se eu tiver passando por uma mentoria, um mentor, alguém que me auxilia nos meus atendimentos, porque muitos, né, nós psicólogos precisamos. Então, ele é um outro psicólogo, né, que está apoiando, né, que ele tem uma visão de fora para ajudar em alguns casos que às vezes a gente não está conseguindo sozinho dar conta, ou a gente, né, gosta de ter essa outra visão, fazer essa troca. Então, nesse caso, há uma troca, mas aí continua ainda dentro do processo terapêutico, um outro profissional também vai ficar fechado, né? Quando né, que eu falei da questão do grupo, se é pedido também na questão do grupo que se tem esse sigilo. Porém, num grupo, isso fica um pouco mais difícil de controlar, porque são pessoas comuns e tal, pode ser até que aconteça de algo sair, mas é sempre pedido para que não se fale, né? Por isso que muitas vezes tem pessoas que têm uma certa resistência a participar de grupos, ok? Deixa eu ver se tem mais aqui. Tá. Interferir, né? O psicólogo, como eu já falei, não pode interferir, não pode dizer o que o paciente vai fazer, não pode dizer o que ele, né, deve ou não deve fazer. Outra questão, eu tenho a minha religião, eu não posso usar a minha religião para interferir nas escolhas, nas demandas, né, do meu paciente, ok? Eu tenho que respeitar as crenças deles, eu tenho que respeitar os valores dele, né? Eu posso até durante o processo, né, fazer com que ele questione se certos valores que ele tem, se certas crenças que ele tem, seja religiosa ou não, seja de educação que ele teve, enfim, se ainda é o que ele acredita, se isso serve para ele. Então eu posso ajudá-lo a questionar, mas não porque eu não acredito, porque eu não vejo dessa forma, eu tenho que dizer que o meu cliente está errado. Não, né? Isso é terrível, não pode acontecer de forma alguma. Que mais? Eu acho que das perguntas que tinham me feito são essas. Fique aqui aberto para quem quiser me mandar no direct alguma outra dúvida que eu não tenha falado, né, sobre o que é terapia. Quero aproveitar, né, nessa data, como eu falei, né, 27 de agosto, dia do psicólogo, para falar da importância de cuidar da saúde mental, né, saúde emocional. A saúde emocional, né, quando a gente até na hora que estava falando quem deve procurar, né, a psicoterapia, eu acabei esquecendo de falar. Pessoas que estão com algum tipo de doença psicossomática. Então você vai no médico, faz uma investigação, ele não consegue detectar nenhuma causa física, ele fala emocional. E aí muita gente fala, emocional, então vou conviver com isso para sempre? Não, procure um psicólogo para descobrir qual é a causa dessa doença. Muitas vezes você consegue resolver essa questão ou então controlar. Né? Por quê? Porque você passa a lidar melhor com as suas emoções, a lidar melhor com os seus sentimentos, né? Então, cuidar da saúde emocional é muito importante, porque quando você não está bem emocionalmente, ela vai interferir em todas as áreas de sua vida. Vai interferir na sua carreira profissional, vai interferir no seu relacionamento, vai interferir nas relações pessoais, interpessoais, com filhos, amigos, vai interferir na sua vida financeira, porque quantas pessoas têm compulsão por compra, porque ela aprendeu a lidar com as emoções extravasando em compras exageradas, vícios, né? Outra questão para a pessoa procurar a psicoterapia, porque muitas vezes o vício também é uma forma de lidar com emoções, compensações que a gente vai fazendo, e o vício vai desde drogas a comida, né? Compulsão alimentar, compulsão de sexo, de compras, como eu falei, né? De álcool, toda forma de substâncias que eu uso para amenizar uma ansiedade, para amenizar uma dor, para me deixar meio anestésico, para não enfrentar a minha realidade, é uma pessoa que precisa procurar ajuda, né? Ela precisa aprender a lidar, porque essas coisas são como se fossem muletas que a pessoa usa para se manter sustentada e continuar caminhando. Se você tira essa muleta dessa pessoa, ela cai, então ela não larga a muleta. O que o profissional vai fazer? Ele vai fazer com que ela aprenda a usar as próprias pernas, sem necessitar de usar essas muletas. E aí ela pode andar sem elas, né? Que mais? Eu acho que é isso. Se eu lembrar de mais alguma coisa, vou fazer nos meus posts por aí. Agradeço quem pôde aparecer aqui. Eu sei que eu fiz essa live assim de supetão, de surpresa.
mas foi realmente em caráter de comemorativo ao Dia do Psicólogo, aos meus 25 anos de formatura, que eu estou mega feliz. Agradecer a todos, né, que me acompanham nas redes sociais, que me dão alguma devolutiva, né, positiva ou não, para mim sempre é importante, que tem me ajudado a continuar, né, faço o que eu amo fazer, amo ajudar pessoas, amo conversar, né, e estou aqui à disposição, quem quiser marcar a consulta, né, agendar uma consulta, né, me chame no direct, a gente marca. Quem tiver dúvidas, chama também no direct, eu vou tirar, tá certo? Muito obrigada para quem esteve aqui comigo hoje, obrigada a você que vai assistir depois, gratidão.